O esperto, o inteligente, vê o perigo e se esconde, foge. Mas o tolo, o falto de inteligência, segue em frente e sofre as consequências. Mas Salomão, não podemos escrever isso. Estamos quase chamando as pessoas de burras. Ok, então escreve assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples, o ingênuo, passa adiante e sofre a pena. Provérbios 27, versículo 12. Esse texto ele é tão importante, essa lição, essa mensagem é tão importante, que ela se encontra em outro lugar também. Provérbios 22, versículo 3 diz assim, quase igual. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples, o ingênuo, passam à frente e sofrem a pena. Ok, 2 lugares, capítulos separados. Salomão repete o ensino, repete o provérbio. Antes de continuarmos refletindo sobre esses versículos aqui, vamos dizer e alertar que as enchentes vão piorar. Esse desastre aqui vai piorar. Por quê? Porque está chovendo, começou a chover muito. Provavelmente esse horário deve estar chovendo forte na região de Porto Alegre e se expandindo para outras regiões que não tinham sido tão atingidas, como a região sul do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, fique atento, vai piorar, vai piorar. E eu vi hoje na previsão do tempo que não somente voltando a chover hoje, vai chover até segunda-feira, pelo menos, vai ter chuvas fortes. E terça-feira fica fraquinha, previsão pequena, um pouco fraca. E depois vai ter alguns dias de sol, mas volta a chover de novo, já tem a previsão. Aí depois, né, para ali, terça, quarta, quinta, e na quinta ou sexta da outra semana já começa a chuva de novo. Então se prepara que as coisas, esse mês tem previsões então de terríveis, seguindo, né, essa calamidade, talvez a maior calamidade natural da história do Brasil. Então as pessoas têm que se alertar, principalmente, eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo depois, sobre um canal, Metsu, né, que aliás, porque quando eu vi, gente, eu tô aqui nos Estados Unidos, e eu estou aqui agora em Orlando, estamos preparando aqui também doações, dia 15 vai ter um voo da empresa Azul, que vai levar doações daqui. O pessoal de Atlanta está arrumando lá um caminhão de coisas que o governo brasileiro está permitindo, né? Porque queríamos enviar comida e comida para cachorro, ração também, mas a Receita Federal não está permitindo. Então, estamos aí só organizando roupas, né? Colchões, cobertores, essas coisas. Então, mas o que acontece? Quando eu vi esse negócio que estava acontecendo lá no Brasil, eu pensei, tá, mas ninguém avisou a previsão do tempo. Qual que era a previsão do tempo? E aí eu comecei a procurar. Comecei a procurar na internet ali, até que achei lá o vídeo do canal Metsu. E ela tinha avisado que ia acontecer, tinha uma previsão grande de chuva grande. E aí começou o meu questionamento, por que não se precaveram? E muitos, peraí, antes que você pense o que você... que muitos estão dizendo, não, isso não é hora da gente fazer crítica, de fazer cobrança ao governo, agora é só hora de ajudar e de socorrer. Não, não, não. Esse momento tem que criticar todo mundo tem que passar pela crítica, tem que aprender a lição. E os governos têm que ser cobrados, as autoridades têm que ser cobradas. Por que não alertaram? Por que não retiraram as pessoas do local de risco? Ordem obrigatória de evacuação das áreas de risco. Tá, mas alguns dizem, não, mas a gente não achava, a previsão não era que ia inundar tanto assim. Mas lógico, as previsões de tempo não são exatas, não conseguem prever com exatidão.
Mas se você tem a previsão de uma tormenta, já se prepara para uma super tormenta, para uma tempestade. Se tem uma previsão de tempestade, se prepara para uma inundação. Então você tem que sempre se preparar e se precaver além da expectativa da coisa ruim. Só que as pessoas parecem que estão inertes. E assim, essa falta de precaução, né? A pessoa incauta, né? Algumas versões diz aqui o incauto, né? Porque o incauto é a pessoa sem cautela, né? Pessoa sem cautela. Não está apenas em pessoas simples, ou humildes, ou pobres, né? Eu vi pessoas estudadas, jornalistas, estava escutando 2 dias. Lá o Fabiano Baldasso, comentarista esportivo, falando de uma forma até meio arrogante. As pessoas são arrogantes, às vezes estão dentro da miséria, sofrendo as consequências e continuam arrogante. Ele dizendo assim, olha, algumas pessoas aí falam, por que as pessoas não saem do lugar e tal, antes de chegar a água? E dele conta a história dele, que ele foi visitar a mãe, passou por algumas ruas alagadas, mas olhou na volta da casa da mãe dele, não tinha nenhum sinal de água. E ele foi embora. Dentro de meia hora a mãe dele liga e dizendo, ó, água entrando na minha casa. E daí eu falei, mas que absurdo, como é que você viu? Você passou, tinha ruas alagadas ali, sei lá, no bairro próximo. E isso não é suficiente para você sair de casa? Gente, as pessoas esperam o problema chegar para sair, sendo que já estavam muitas cidades alagadas, inundadas. Tem um ditado que a minha mãe falava, né? Ó, se você vê a barba do vizinho arder, põe a sua de molho. Né? E gente, então, esses locais aqui, ó, toda essa região, eu não sou nascido ali, eu sou nascido de um local que também está chovendo, mas não está tão grave ainda, não é o ponto, mais ou menos 2h30 de carro. Mas esses locais aí, eu morei por cerca de 4 anos trilhando, fazendo trabalhos missionários. E eu conheço todas essas cidades aí, eu caminhei sobre essas pontes que estão inundadas, eu viajei muito de ônibus, eu caminhei nessas cidades que estão alagadas. Eu conheço a maioria dessas cidades, muitas dessas cidades. São muitas cidades atingidas, né? E vamos lembrar também que além dos alagamentos, os desmoronamentos de barranco por cima das casas. Eu vi também num vídeo aí, acho que numa rádio, algum canal, alguém dizendo assim, olha, se você escutar um barulho aí, né, se referindo a essa questão de desmoronamento de morro, se você vê um barulho, fica atento. Você tem que ser gente, mas você não pode esperar o barulho. Porque para um barulho acontecer, um barulho diferente, e mais 5 segundos, e tudo foi para o espaço, tudo acabou e você pode estar soterrado. Não pode esperar o barulho. Se está chovendo, tem que sair de beira de barranco. Se tem previsão de chuva forte, já tem que sair. Aliás, não é nem para ter feito casa nessa beira de barranco. E outra coisa, as pessoas parecem árvores. Na verdade, elas estão no lugar das árvores, né? No lugar que muitas vezes só deveria ter árvores, que é perto de rios, perto de barrancos, só deveria ter árvores. E aí elas estão lá no lugar das árvores. E aí elas querem ser árvores, porque elas estão plantadas e não querem sair. E isso me enlouquece. Como assim, gente? Pessoas acham que são árvores. E aí tem pelo menos 2 situações. Algumas estão apegadas às coisas, não querem deixar suas coisas, tem medo tem medo de ser saqueado. Mas, gente, como é que você vai ficar no lugar porque está com medo de que venha ladrão roubar suas coisas? Deixa ali que o ladrão venha e ele seja inundado pela água. Que caia sobre a cabeça do ladrão o morro, não sobre a tua cabeça. Pensa. É só pensar. Mas isso deveria ser a consciência de cada um, de cada indivíduo. Mas também, claro, as autoridades deveriam, não somente os governantes, os presidentes, os prefeitos, mas os delegados, os bombeiros, por que não avisaram, por que não tocaram sirene para as pessoas? Isso é o mínimo que se deveria sair. E ordens de evacuação obrigatória.
Então, compartilhando um pouquinho da minha experiência, e a experiência talvez da maioria dos brasileiros quando vem para os Estados Unidos e de outros países também, é que aqui é muito voltado à segurança, né? Aqui eles têm uma preocupação, e a gente quando chega aqui, às vezes a gente acaba olhando, não, mas esse povo aqui, esses americanos são muito exagerados e tal. Mas não são exagerados. Que você tem que se precaver para coisas grandes. Ou seja, se a previsão é de uma coisa X, você tem que se preparar para 2X. Você sempre tem que se preparar para algo pior daquilo que está previsto. Nunca... né? Porque muitos falam, não, mas assim, não se previa que o rio ia subir mais de 5 metros. Ué, mas se previa que era muita chuva, talvez poderia subir quanto? 2 metros? Então você se prepara para que vai subir 5 ou 4 pelo menos. E se fosse o mínimo de precaução possível, muitas coisas, os danos seriam muito menores. As perdas seriam menores. As mortes seriam menores. Então, aí mais para frente eu vou fazer mais conteúdo especificamente sobre questão de depois de reconstrução dos lugares e tal, que eu tenho um pensamento também, mas isso é para depois. Então, focando aqui, esse vídeo realmente a gente tem muita coisa aqui para comentar, muita coisa para falar. Na verdade, eu venho dias estudando alguns textos bíblicos, amadurecendo, entendendo, vendo as coisas que estão acontecendo. Depois eu vou fazer outros vídeos também sobre a questão de doar. Entendimento muito importante, muito bom sobre o texto bíblico, palavras de Jesus, que é mal compreendido, mal aplicado a respeito da questão de publicar ou não publicar aquilo que você está fazendo de bem aos outros. Porque existe um pensamento muito baseado em uma interpretação bem superficial das palavras de Jesus. Eu vou fazer um outro vídeo, algum momento, só sobre esse, talvez ainda hoje, sobre esse tema que eu vi que é uma necessidade grande, as pessoas, de entendimento sobre esse assunto. Existe uma divisão e existe uma falta de entendimento do que Jesus realmente estava ensinando quando ele falou lá. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Aqui já estamos caminhando para o final desse, mas que é muito importante. Esses textos, essa mensagem de Provérbios, ela é maravilhosa. Então, como eu falei, as coisas têm que ser discutidas agora. Por exemplo, você vai no médico, está com um problema, resolve o problema imediato, mas também aprende as lições. O velho ditado, melhor prevenir do que remediar. Gente, vamos supor, os próprios bombeiros que estão lá socorrendo pessoas, heróis, show, maravilha, grande ação. Mas se vocês tivessem prevenido as pessoas, se você tivesse alertado, se a lei não permite tirar as pessoas obrigatoriamente, pelo menos tivesse alertado com sirenes, com carro de som, mandar as pessoas sair, o seu trabalho hoje, bombeiro policial, seria amenizado. Você teria salvado muito mais vidas. Porque hoje o trabalho seria menor. As perdas seriam menores. Melhor prevenir do que remediar. É o velho ditado. É simples. E quando precisa remediar, tem que aprender as lições. Tem que ter a reflexão crítica. Essa história de que não é momento para a gente discutir isso ou para criticar o fulano. É momento sim. É momento. É socorrendo, é ajudando, é salvando e ao mesmo tempo buscando aprender. Aprender um pouco. Entende? Então as coisas você tem que pensar e evoluir. Então aqui seguimos para o final do nosso conteúdo, do nosso vídeo. E agora vamos ler o último texto, que é Provérbios também, capítulo 24. E vamos ler aqui então esse texto que ele tem uma mensagem também muito importante
sobre socorrer as pessoas, né? Sobre a importância de socorrer, obviamente, e alertar também as pessoas que estão caminhando, que estão prestes a sofrer graves consequências, graves riscos. Mas diz assim, ó, Provérbios 24, o versículo 12, versículo 11, começando no versículo 11, diz assim, ó, livra, né, socorre os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleam, indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não sabíamos, não perceberá aquele que pesa os corações, ou seja, aquele que vê o coração. Não o saberá aquele que atenta para a tua alma, aquele que conhece a tua alma. Não sabe Deus? Porque aqui tem uma coisa, né? As pessoas, ainda recapitulando a questão daquele provérbio que a gente leu, sobre a pessoa que vê o perigo, mas continua. Tem pessoas que veem, só que veem apenas com os olhos, então tapada, né? Então tapada. E tem as pessoas que realmente veem, né? E aqui aqui Salomão fala assim, né? O provérbio que diz, se você vê a pessoa sendo levada para a morte, né? Para o perigo. E aí você diz, não, eu não sabia. Tá, mas Deus conhece seu coração. Então não adianta você negar perante os homens se você realmente no coração você sabia, porque Deus vê o coração. E olha só como termina o versículo 12. E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Então você tem que prestar atenção. Se você vê a pessoa indo pela morte e minimamente não faz nada para socorrer, minimamente para alertá-la, você pode socorrer e você não socorre. E você sabia? Lembre-se disso. Deus sabe o seu coração. E Deus recompensa segundo as obras. Então fica esse alerta aí, tá, pessoal? Não se esqueça, tendência a piorar, enchentes, mais enchentes. Aqui a previsão, eu vou, mais uma vez, como eu falei, vou deixar o link aqui do canal Metsul. A gente tem que aprender a estar conectado e olhar sempre a previsão do tempo. Eu imagino que depois dessa catástrofe toda, as pessoas vão mudar o seu estilo de vida, né? As pessoas vão estar mais atentas às previsões do tempo. Como aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu aprendi depois que eu cheguei aqui, com muitos anos já, aqui a gente está sempre cuidando. Existe toda uma cultura diferente aqui em relação ao clima, por exemplo. Aqui os programas de TV, eles gastam tempo, sabe? Os programas de TV, as previsões de tempo são diferentes do Brasil. Não é igual no Brasil. Lá uns minutinhos para dar previsões. Aqui eles fazem programas, são programas corridos, direto, dando previsão do tempo. Eles transmitem a previsão do tempo de uma forma diferente, eles conversam, eles têm toda uma dedicação à climática, né? E a gente tem que se acostumar a estar sempre vigilante à situação climática. Então, por exemplo, previsão de chuva para os próximos dias, chuvas fortes e previsão de enchentes, agora mais na área sul do estado, que eu também conheço bastante, muitas áreas ali, aqui ó, olhando o mapa, Camaquã, São Lourenço do Sul, Pelotas, Rio Grande, todas essas cidades também eu conheço. E trilhei muito por todas as estradas aqui, previsão de enchente em todas essas áreas, na área da Lagoa dos Patos, porque a Lagoa dos Patos está ficando, né, está transbordando tudo, porque vem água de todos os lados, de todos os rios. Então, tem que sair. Não,
Quando a água chegar, você vai dar um jeito de sair. Você vai saber para onde sair. Às vezes a pessoa dá uma desculpa, não tem para onde ir. Quando chega a água, aí ela dá um jeito e ela descobre para onde ir, né? Então, fica aí, fiquem todos na paz. Que Deus abençoe você, tá bom? Tchau.